Muito boa tarde, meu amigo, minha amiga. Você que acompanha pelo Facebook, pelo YouTube. Graças a Deus, mais um dia de bênção, de vitória. Agora são exatamente 1h40. Eu tenho a certeza que ao final do dia, as bênçãos de Deus vai vir sobre a sua vida. Eu vim aqui pregar uma palavra a você, uma palavra amiga, uma palavra que vai tirar o problema, as dificuldades. Lá em Filipenses, no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 12, o título do texto diz assim: o desenvolvimento da salvação. O que é você desenvolver? É você progredir. E assim a salvação. A salvação não é um dia você ganhou e pronto, não. A salvação, ela, todos os dias, você tem que conquistá-la. Todos os dias, a gente temos que alcançá-las. Por que você está falando isso? Porque alcançar. Porque todos os dias o pecado ele tenta nos afastar da salvação. O mal, o diabo, o inimigo seu número 1, ele todos os dias tenta tirar a sua salvação. Isso é o plano do diabo para a sua vida. É tirar a sua salvação. E lá em Filipenses capítulo 2, versículo 12, diz assim o texto, o título do texto: o desenvolvimento da salvação. Se não me falha a memória, está escrito assim: agora, pois, meus amados meus, desenvolvei-vos a salvação com temor e tremor. E diz assim lá que, como sempre obedeceste muito na minha presença, muito mais agora na minha ausência. E diz lá mais assim: desenvolver a salvação com temor e tremor. Ou seja, o apóstolo Paulo está falando aí. Ele estava falando para o povo. E ele falava assim: olha, vocês têm que desenvolver a sua salvação com temor e com tremor. Ou seja, você não consegue enganar Deus. Você não consegue se esconder de Deus, não. Não adianta você estar na igreja e só de aparência. Não. Você não pode ser um cristão de aparência, não. Você tem que ser um cristão verdadeiro. Porque quando você está no mundo errado, no caminho errado, você não está enganando o pastor da tua igreja. Você não está enganando o obreiro, a tua esposa. Você não está enganando, na verdade, nem o diabo e nem a Deus. Você mesmo está se enganando. Porque quando a gente está no mundo, no erro, a gente corre o risco, você está brincando com a sua salvação. Porque a palavra de Deus diz lá mais embaixo assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar. O diabo, ele não brinca de ser diabo. Você não pode brincar de ser de Deus. Uma parte da manhã, de um dia, você é de Deus, e quando vem os problemas, o pecado, você é do diabo. Não. O seu coração, ele tem que somente ser de Deus. Ele tem que ser do Pai, do Criador. Deus, ele tem sede da tua adoração. Não esteja na igreja por causa de um benefício, por causa de um milagre, de uma bênção. Não. Esteja na igreja porque você o ama.
Esteja na casa de Deus, porque você ama o Pai, o Criador, aquele que te formou, aquele que fez os céus, a terra, o universo, as estrelas. É esse Deus que anseia por ti. Eu tenho a certeza, a convicção, se você começar agora a desenvolver a sua salvação, se você desenvolver a salvação, é a mesma coisa de falar assim, você andar nos caminhos de Deus. Ou seja, se você caminhar no caminho da salvação, eu tenho a certeza que um dia você vai chegar no caminho. É a mesma coisa um carro. Se você for andar com um carro no caminho, no destino que você quer, você vai precisar de gasolina, porque você não vai conseguir chegar com o carro até onde você quer, porque vai acabar. Obreiro, e o que significa essa gasolina que você está falando espiritualmente? Se chama a presença de Deus. A gente só consegue chegar nos lugares, nos nossos objetivos, se a gente tiver o combustível que se chama poder de Deus. Fora disso, você não vai conseguir aonde você quer chegar em lugar nenhum. É verdade, obreiro, eu já tentei chegar com a força dos meus braços, não consegui. É porque seu braço, ele é limitado. Mas os braços de Deus nunca é limitado, não. Os braços de Deus, ele não se cansa. Os braços de Deus, ele nunca está encolhido. E mais lá embaixo diz, em Filipenses, para que seja um filho irrepreensível, sincero, inculpável, no meio de uma geração perversa, para que vós resplandece como um luzeiro neste mundo. Ou seja, a gente temos que ser um filho, a referência de Deus aqui na terra. A gente temos que ser a imagem de Deus aqui na terra. Obreiro, mas misericórdia, eu sou tão feio, eu jamais vou parecer com Jesus. Não. Você não tem o mesmo nariz que Jesus, os mesmos olhos que Jesus, não. Ninguém tem. Eu não tenho os mesmos olhos que a minha esposa, você não tem os mesmos olhos que a sua esposa, você não tem. Quando Deus ele fala que lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz assim, façamos o homem, ou seja, Deus e Jesus conversando, ele falou assim, façamos, ou seja, está no plural. Deus estava conversando com Jesus, falou assim, e façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Ou seja, Deus falou isso para você, que não é a aparência, o cabelo, a maquiagem que vai diagnosticar que você é de Deus. Não, mas a imagem e semelhança de Deus tem que ser nas atitudes, no modo de falar com as pessoas, de tratar, porque você é uma árvore, e as árvores são conhecidas pelo fruto. Se você for uma árvore boa, você vai ter um fruto bom. Se você faz coisas boas, vai vir coisas boas na sua vida. Se você planta o bem, você vai colher o bem. Se você colhe maldade, você vai colher maldade. E lá para frente, nem Deus vai poder te ajudar, porque você está colhendo. Eu sei que está difícil, fala assim, obreiro, parece que eu estou, dentro de mim está apertado, tanto dos problemas, dificuldades. Fique em paz. Você conhece a história de Davi. Você conhece. Davi venceu um gigante. Você sabe qual é o maior gigante que a gente tem? Não é o diabo, não é Golias, porque Davi já matou. O maior gigante que nós temos
é o sentimento que nos afasta da presença de Deus. Sentimento esse que parece que nunca vai chegar a nossa vitória. Sentimento é esse de dúvida. Esse é o gigante. Levanta a sua cabeça, levanta os seus olhos. Você sabia que você é o Abraão de hoje? Deus disse assim: Abraão, sai da tua casa, da tua parentela, e eu te mostrarei, ser tu uma bênção. Sai da tenda. O que simboliza a tenda? Sai desse sofrimento. Deus, ele não pode mostrar a bênção se você não sair desse sofrimento. Olha para as estrelas. Se você puder contar ela, você também vai poder contar todas as bênçãos na sua vida. Obreiro, eu acho que isso tudo é mentira. Não é. A palavra em 2 Timóteo 3,16 diz que toda a Escritura foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Deus, ele te formou dentro do ventre materno de sua mãe. E Deus diz também que Ele que te escolheu, não foi nós que escolheu a Deus. E quando Deus escolhe uma coisa, Ele forma tudo. Ele forma a sua bênção, o seu milagre, a transformação. Só basta você se lançar, porque a nossa vida, ela é feita de escolha. E qual é a escolha que você vai tomar a partir de hoje? Do bem ou do mal? A palavra diz também que em Deuteronômio capítulo 28 diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e tendo cuidado de guardar todos os mandamentos, então virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Quando a gente dá ouvido à voz de Deus, se a gente ficar atento de guardar os mandamentos, ou seja, andar nos caminhos, a gente só basta agradecer, porque a gente fica encharcado, transbordado, a gente fica regalado de bênçãos, de vitórias. Você pode ter certeza de uma coisa: o mundo pode ter te esquecido, mas uma das pessoas que nunca te esqueceu foi Jesus Cristo. Ele tem muita saudade da tua oração. Volte. Eu tenho orado muito por uma pessoa, e graças a Deus eu tive o sucesso, a felicidade. Meu primo Emerson está lá no Paraná, está vendo esse vídeo. Eu sempre orei por ele: meu Deus, traz o seu filho de volta para sua casa. E graças a Deus, ele fez a obra. Graças a Deus, hoje está abençoado, transformado. Um abraço, primo. Tenho certeza que Deus vai te abençoar muito. Esteja na igreja não por causa de bênçãos, não. Você sabe que a maior bênção que a gente tem, ela se chama Espírito Santo de Deus dentro do nosso coração. O maior milagre que a gente pode ter é Deus. Eu sempre falo com Deus, falo assim: Deus, se o Senhor pode tirar tudo de mim, mas nunca tira a tua presença, porque se o Senhor tirar, o que vai ser de mim? O que será de nós sem Jesus Cristo? A gente não somos nada. Como diz o nosso líder apóstolo Valdemiro Santiago, abaixar a bolinha, porque a gente não somos nada sem Jesus Cristo. Do pó vimos e do pó voltaremos. A gente não somos nada, não. Se Deus ele fez nós do barro, Ele já disse, fala assim: tá vendo? Você só depende de mim, porque você é barro. A palavra diz em 2 Coríntios capítulo 7, diz que a gente temos um tesouro dentro do vaso de barro.
Você pode olhar para mim e não dar nada, mas você também não pode ver o meu coração. Mas eu tenho algo muito especial dentro de mim, que é o tesouro, se chama Jesus Cristo. E você vai ter esse tesouro dentro de você também. Que Deus abençoe a sua vida. Medita nessa palavra. Que Deus é na sua vida em nome de Jesus.